Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Então hoje, gente, vou estar ensinando para vocês essa receita maravilhosa de pão de forma. Quer aprender essa receitinha? Então continua aqui e acompanha o vídeo até o final. Uma receita maravilhosa, um pãozinho, olha, perfeito, super macio, fofinho, que não perde em nada para os pães de mercado. E ainda com a vantagem tanto, né, gente? Fermentação natural, então muito mais saudável. Olha só que coisa linda. Perfeito, não é mesmo? Então continua aí. Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Se você gostar da nossa receitinha, já dá aquele like. Então, sem mais delongas, confere a receita aí com a gente. A gente vai estar utilizando aqui 600 ml de fermento, tá? Acabei de reformar. Então, 600 ml. Mesmo quem tem um fermento de 500 ml fala, mas como que eu vou fazer 600 ml? Gente, é normal. Sempre quando a gente reforma, acaba rendendo um pouquinho a mais, né? Então, 500 ml, a gente reforma usando meio litro de água, 500 ml. Porém, como dissolveu a farinha, o açúcar, ele sempre vai render mais. Ele vai render 1 litro e 100, 1 litro e 200, mais ou menos. Então, você tira a sua muda de 500 ml e o restante você pode usar para fazer aqui essa esponjinha, tá? Então, vamos colocar na esponja aqui também o açúcar da nossa receita. O pão de forma, ele é um pão adocicadinho, né, gente? Então, a gente vai estar colocando aqui 8 colheres de sopa de açúcar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, nem tão cheio, mas também não vazia, né? 8 colheres. E a farinha nós vamos colocar até aquele pontinho de mingau. Vamos colocar inicialmente 10 colheres de sopa de farinha. Já de farinha a gente coloca mais cheinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho um restinho aqui, 8. Dá uma misturadinha aqui, vamos ver se já de repente deu ponto. Mistura bem. Isso aí, já até deu o nosso ponto, olha. Gente, lembrando sempre que depende muito da farinha que vocês usam, tá? Então, talvez você utilize uma farinha que é mais úmida, vai precisar de um pouquinho mais de farinha para dar esse ponto de mingau. Se você usa uma farinha que é mais seca, né? Aí vai ser menos. Então, a minha já deu ponto aqui com 8 colheres de sopa bem cheinha, já deu ponto de mingauzinho, ó. Então, essa aqui é a esponja para o nosso pãozinho de forma. Agora eu vou estar fechando aqui, né? Sempre utilizar uma vasilha que dê pra vedar, tá? Aqui certinho, bonitinho, ó. Então a gente vai tampar muito bem aqui, lacrar. E vamos deixar essa esponja descansar. Então eu tô fazendo aqui essa esponja, gente, agora à noite. Aqui são por volta de 10h30 da noite, tá? Então eu vou deixar aqui essa esponja descansar durante a noite, tá? E quando for amanhã, por volta das 7 horas da manhã, eu vou amassar e já modelar. Ou seja, o nosso pãozinho de forma aqui, a esponjinha, vai descansar cerca de 9 horas, tá bom? Então, vamos deixar descansar e aguardar o resultado. Olha que linda! Então, agora vamos deixá-la descansar durante a noite. E amanhã cedo já vamos amassar o nosso pãozinho de forma e já modelar. Olha só que linda a esponja, desenvolveu super bem. 8 horas que ela ficou descansando. Agora vamos aos demais ingredientes para o nosso pãozinho de forma. Então, vocês viram como que a nossa esponja tá linda, né? Cresceu super bem, tá cheia de bolhas, desenvolveu bastante. Então, agora vamos para os nossos ingredientes. A gente vai estar adicionando aqui 3 ovos inteiros. Vamos dar
uma misturada. Sempre a cada ingrediente que a gente coloca, a gente dá uma misturadinha, tá? Vamos estar adicionando aqui também 2 colheres de sopa de margarina. Sempre procurar usar a temperatura ambiente, tá? Você coloca assim bem cheinha, tá bom? O sal. Uma colherzinha de sopa rasinha de sal, tá? Rasa de sal. E agora a gente começa a agregar a nossa farinha. Então vamos misturar. A gente vai misturando bem aqui, colocando sempre a farinha aos poucos. E assim que ela começar a ficar mais firme, a gente vai ter que começar a sovar essa massa com a mão. Ó como que tá ficando. Daqui a pouquinho a gente já vai ter que sovar ela com a mão. Então agora minha massa já tá mais firme, vou começar a sovar com a mão. Agregando sempre bem os ingredientes. Essa massa é uma massa que ela não deve ficar tão firme, tá, gente? Na verdade, todas as massas a gente nunca pode deixar tão firme, né? As pessoas às vezes têm o costume de achar que a massa do pão tem que ser aquela massa mais durinha, né? E não. Na verdade, quando você vai cilindrar, você precisa deixar um pouquinho mais firme para ela não grudar, né? Mas aí você compensa isso sovando bastante, né? Para não perder maciez. Essa massa aqui eu não vou esticar no cilindro, eu vou esticar no rolo mesmo. Tá? Mas quem tiver e quiser usar o cilindro, pode também. Vou colocar ela aqui na mesa agora. Vou dar uma sovada nela aqui. Uma massa bem maleável, gostosa de trabalhar, ó. A gente vê que tá grudando bastante, coloca um pouquinho mais de farinha. E vamos sovando muito bem, né? Pra essa massa ficar bem macia, fofo, pão, né? O pão de forma, ele tem essa característica dele ser um pãozinho assim, bem maciozinho, o miolinho dele, né? Então a gente sova muito bem, tá? Quem tem força pra estar sovando aí na mão mesmo, pode sovar, dependendo da intensidade, aí uns 5 a 10 minutos, tá? Até agregar bem todos os ingredientes, você vê que a massa ficou assim, uma bola de massa bem macia. E você sente assim que por fora ela tá sequinha assim, né? Não tá grudando. Mas você aperta os dedos assim por dentro, você sente a umidade, tá? Então esse é o ponto correto que a gente tem que deixar a nossa massa. Quando você deixa ela muito seca, que você aperta os dedos assim por dentro e ela não, mesmo assim, e ela tá firme, né, por dentro e por fora. Quando isso acontece, essa massa ela não fica uma massa levinha, macia, ela acaba ficando mais firme. E não é bacana, né? É uma massa que resseca mais rápido. Então a gente vai agregar aqui bem. Colocar só mais um pouquinho de farinha. E no meu caso, eu vou terminar a sova dela ali na minha batedeira planetária. 5 minutinhos só, tá? Não precisa mais que isso. Na planetária, 5 minutinhos é o suficiente. Então, olha, já tá no ponto certo.
bem macia, tá? Maleável. Se eu rasgo ela, ó, eu sinto que aqui ela tá úmida ainda, ó. Ela tem uma umidade, tá? Então por fora é uma massa assim que não gruda na sua mão. Mas você sente ela macia e maleável. Se você rasga, você sente que por dentro ela tem bastante umidade ainda. É assim que a gente tem que deixar a nossa massa. Então a gente quer um pãozinho macio, fofo, né? Um pãozinho assim, que não é seco na sua boca, né? Você tem que se lembrar de que a massa não pode, né, ficar muito seca. Se você deixar essa massa seca, a consequência vai ser um pãozinho bem seco também, que não é bacana. Então eu vou lá agora na minha planetária, vou bater ali essa massa, né, sovar por 5 minutinhos utilizando o gancho da planetária. E já retorno aqui com vocês, né, pra gente estar modelando o nosso pãozinho de forma. Coloquei aqui, né, na minha massa. E agora a gente faz assim tipo um ninho, um buraquinho aqui, ó, onde a gente vai encaixar o gancho aqui da nossa batedeira para começar a sovar. Aí agora eu vou começar a bater aqui, velocidade 2, 3, tá? Vou começar devagarzinho. Então eu vou aumentando. Tá no 5 agora. E vou sovar aqui por 5 minutinhos. Olha que massa linda, olha como que você já vê que ela já mudou a textura. Ela parece que tá bem úmida, é assim mesmo, por causa da sova. Se for preciso, a gente vai colocar um pouquinho só mais de farinha. Nada de exagero para não ressecar. Olha, você sobe o gancho, olha como que fica. Ó, super macia, maleável. A gente vai colocar um pouquinho mais de farinha aqui, tá? Porque agora ela começou a grudar, isso é normal. Mas é isso mesmo, ela tá ótima. Então, agora vamos passar ela pra bancada novamente. Vocês viram aqui, né, como que ficou a textura da massa. É normal, sempre que a gente sova bastante a massa, tá, na batedeira, ela dá uma amolecida a mais, porque ela dá uma misturada, né? Aquela massa do meinho, que eu falo que o meio tem que ficar mais úmido, né? Não tem problema nenhum. E também porque ela esquenta, por isso que a gente não pode colocar muita farinha. Então, eu vou colocar agora um pouquinho de farinha só pra tirar ela bem aqui no bol, né? Vou colocar só uma farinhadinha na mesa. Pra gente modelar ela aqui. A gente tem que ter muito cuidado para não exagerar na farinha e acabar deixando essa massa muito firme. Pronto. É uma massa bem lisa, macia, muito bonita. Ó, que massa maravilhosa. Então, essa é a textura correta que ela deve ficar. É normal ela dar uma grudada assim, porque ela tá quente, que ela tava batendo ali na batedeira e tal, né? Então, ela esquenta, por isso que ela gruda, fica mais mole. E por isso também a gente não vai adicionar muita farinha, porque se a gente exagerar, a gente perde a textura dela, acaba deixando ela mais firme, tá? Então, se for preciso, passa farinha só na mão mesmo, um pouquinho. Nada de colocar farinha na massa, tá? Pra não perder o ponto. Então, vamos pesar ela. Vou separar em duas aqui. Ó, por dentro, que linda. Passar a farinha assim, só pra não grudar ali. Bem, então, olha, dividi a minha massa aqui em duas já. Deu 850 gramas cada. Ó, bem maleável, bem molinha, tá? E vamos esticar. Vou passar um pouquinho de farinha aqui na mesa. Vamos lá. Da mesma forma. A gente vai esticar aqui e deixar como que fosse um retângulo, né?
é melhor num rolo, porque se você vai no cilindro, ele não te dá, assim, essa possibilidade de você deixar a massa mais larga, né? Ela fica mais comprida só. Então, ó, já ficou super simples. Nem precisa muito, porque a massa foi bem sovada ali na nossa batedeira, então não tem necessidade de a gente ficar esticando muito, ela já tá bem macia. Então, como que a gente monta, né, modela esse pãozinho? A gente vai virar aqui, ó, com os 4 dedinhos aqui, dá uma apertadinha aqui, vira aqui o outro pedaço em cima, apertadinha, sempre apertando aqui, tá? Que é pra ele não ficar com dobrinhas, né, ficar aquele pão lisinho, retinho, quando você corta. Virou, dá umas apertadinhas aqui. Vou virar pro lado de vocês, né? Ó, a gente aperta aqui, ó. Deixa eu querer grudar aqui, passar um pouquinho de farinha. Mesma coisa aqui. Vou apertar aqui. Simples, né? Aí aqui, ó, a gente enfia pra dentro aqui, deixar bem quadradinho, retinho. Aqui é a mesma coisa. Vamos colocar na forma untada, enfarinhada. Já untei aqui com óleo, vou passar farinha. Coloco o pãozinho aqui dentro e vou fazer isso aqui, ó. Dá umas apertadinhas. Tem que ficar retinho na forma. Então a gente dá umas apertadinhas assim, ó. Pra ele ficar retinho. Muito bem, já tem os dois aqui. Vou apertar um pouquinho mais este. Então, olha. Viu que ele fica bem achatadinho e é assim mesmo, né? Ele vai crescer aqui, ele vai ficar naquele formatinho mais retangular, que é o do pão, né, de forma. Agora a gente vai deixar essa massa descansar. Tampar aqui, né, com um paninho de prato, deixar ela descansar até a forma ficar bem levinha, dobrar de volume. A gente erguer a forma, agora tá pesado. A gente tem que erguer e sentir que ela tá levinha, igual uma pena. Aí é o momento de assar. Aí a gente vai estar assando a 180 graus. Olha que linda como cresceram super bem. Pincelei margarina, né, como a casquinha dele tem que ser mais fininha, então a gente pincela com margarina. E assim que sair do forno, novamente a gente dá mais uma pincelada com margarina em temperatura ambiente. Agora vai assar a 180 graus. Então já estão prontinhos, como eu tinha mostrado para vocês antes de ir pro forno, eu passei uma pincelada de margarina. Aí quando tava começando a dourar, já tava mais firminho, eu passei mais uma. E agora que eu tirei mais uma pincelada de margarina. Aqui ficou esses risquinhos porque a massa ela fica bem macia, fofinha, por conta do pincel, olha só. Tá? Mas ó, super macia, olha que delícia. Aí agora, pra gente manter a umidade, eu molhei aqui um paninho de prato, tá? Tá bem úmidozinho. E vou colocar ele por cima aqui, vou deixar até o pãozinho esfriar. Pra gente ter uma casca bem macia, aquela casca característica, né, do pãozinho de forma. Olha só que maravilha, super macio, fofinho e saboroso. Olha ele fatiadinho, que fatias lindas. Uma delícia. Quentinho com a margarina, uma manteiguinha, cai bem, não é mesmo?